Olá, eu sou a Jéssica Tamietti e fui convidada pelo GTT para fazer uma leitura dramática de um trecho da minha dissertação de mestrado que se chama Dário Fo, o Jogral Contemporâneo e Mistério Bufo, uma proposta de tradução teatral. E eu escolhi a história do nascimento do jogral, que para mim é muito importante, porque o jogral é um ancestral do palhaço, né? Uma figura que vivia aí nas feiras, subia no banco para fazer palhaçadas e dizer verdades de uma maneira muito perspicaz. E então eu escolhi essa história para compartilhar com vocês. Essa história ela é um pouco longa, então eu vou ler um trecho do prólogo que o Dário Fo faz antes de começar as suas apresentações, no qual ele resume a história, porque ele apresenta essas histórias em gromelô, né, que é uma linguagem inventada. Então ele faz esse resumo e depois apresenta. Eu vou ler um trecho desse resumo e o finalzinho da história com um discurso ampliado, para vocês terem uma ideia. Este é um texto de Ragusa, recolhido no século passado por um amigo e colaborador de Giuseppe Pitré, o famoso pesquisador de Palermo, que publicou uma mole inacreditável de documentos sobre a tradição popular da Sicília. Mais tarde, chegaram-lhe nas mãos fragmentos de uma jogralice que desenvolvia o mesmo tema, proveniente do norte da Itália, exatamente de Cremona. Dário Fo enxertou esses últimos no texto ragusano e assim veio à tona este conto popular que lhes apresento. Podemos dizer que se trata de um texto quase autobiográfico de um jogral que narra como escolheu subir no banco para divertir e provocar os públicos dos mercados. No início do discurso, o jogral promete que com suas situações e suas trovas fará mijar de rir o público presente a tal ponto de provocar verdadeiros milagres. De tanto rir, um corcunda se retificará num instante, peito para fora e costas retas. Uma mulher cujo leite secou verá seu peito inchar até jorrar leites dos mamilos como uma fonte. O jogral parece irrefreável na sua falação quando de repente muda o tom e decide contar de si e de sua origem. Eu era um lavrador, começa. Não tinha nenhuma intenção de escolher esse trabalho, não tinha nascido para aquilo. E aqui nos revela um acontecimento inacreditável. Assegura que quem convenceu a escolher esse trabalho de bufão foi Jesus Cristo em pessoa. Ser lavrador é duro, assegura o jogral. Espécie que deve trabalhar sob os patrões em uma terra que não te pertence, trabalhando de manhã à noite, sempre a primeira água que bebe o terreno é o meu suor. Mas um dia, subida em um monte, descobre quase por acaso um terreno não cultivado, rochoso, que não pertencia a ninguém. Ajudado pela própria mulher e pelos filhos, coloca sobre o monte terra nova e encontra água para irrigá-la. Neste momento se apresentam um depois o outro, o padre e um escrivão, talvez advogado, todos reclamando a posse daquele território sobre a montanha em nome do possessor de todo o vale. Ele, decidido e seguro, afugenta a todos, mas ao final chega o senhor que com a maior pompa e arrogância pretende a restituição da terra. O camponês resiste, se opõe. O senhor então o agride, fazendo apanhar a pauladas dos seus capatazes. Em seguida, diante dos seus olhos, violenta sua mulher, que enlouquece e vai embora. Lhe queima a colheita e a casa. Derrotado e humilhado, o camponês decide se enforcar na última viga que restou firme entre os muros arruinados pelo fogo. E é dessa parte que eu vou continuar. Abobalhado, não sabendo o que fazer, uma tarde peguei um pedaço de corda e lancei sob uma viga, a única que restou boa entre os muros chamuscados. Fiz um nó, passei em volta do pescoço e disse: Deus, que também no escuro da noite olha os homens através das milhares de luzes das estrelas, por qual brincadeira maldita, Senhor, me deu esse presente de terra e de água, me enchendo de esperança, para depois logo me revirar na merda do desespero? Devia me dizer que era para marcar ferro quente e dar testemunho claro que quem inicia a vida como pobre lavrador sempre igual deve ficar. Não deve ter esperanças, nem sonhos, nem expectativa. Senhor,
Digo que esse foi um golpe cruel. Isso de me fazer provar aqui na terra o paraíso para depois me jogar de novo com essa ofensa lá embaixo no inferno sem piedade. E então quero dizer que essa vida de merda que me deu, eu te devolvo. Fique você com essa vida. Faço para me lançar enforcado quando sinto apoiar uma mão nas minhas costas. E me viro. E era um jovem magro, com os cabelos longos, mal vestido, rosto pálido, os olhos grandes, doces e tristes, que me diz: lavrador, poderias conseguir algo de beber, que tenho sede? Mas parece um bom momento para pedir água na hora que um sujeito tá para se enforcar. Cadê o respeito? Mas eu dei uma olhada nele e tinha uma cara de pobre Cristo ele também. E perto dele tinham outros dois desesperados. Um com os cabelos e uma grande barba branca e o outro sem barba, magros e pálidos que pareciam lavados no cal, com o rosto abatido pela fome. Vocês precisam de outra coisa além de beber, precisam de comer. Bom, dou algo de comer para vocês e depois eu me enforco. Vou e procuro dentro da única arca que restou de pé e encontro somente favas e 2 cebolas. Eu cozinhei, enchi 3 vasilhas e dei a eles na mão. Comiam com a gula de esfomeados. Depois que se alimentaram, aquele jovem de figura esbelta com os olhos grandes me disse sorrindo: obrigado por essa sopa quente. Passa pela tua cabeça quem possa ser eu? Eu olhei bem direto. Me parece que talvez seja Jesus Cristo. Muito bem, adivinhou. Este é Paulo e o outro é Pedro. Prazer, o que mais que eu posso fazer por vocês? Já foi bastante o que nos ofereceu. Eu te conheço, lavrador. Sei o que te aconteceu, aquilo que fizestes. Conheço o cansaço que te custou cuidar dessa terra, fazer florir a montanha vomitada pelas nádegas do diabo. Sei do suor de teus filhos e de tua mulher, e da violência do patrão sobre tua esposa. Tudo pelo orgulho de não deixar essa terra. Grande força e coragem, tu demonstraste ser um grande homem. Mas é justo que tenhas terminado assim, desse modo. Por qual razão, Cristo? Porque ficaste com toda a terra somente para ti, e não repartindo com os outros lavradores pobres como tu. Tu não entendeste o mais importante, que é pensar nos outros. Mas o quê? Repartir com os outros um pedacinho de terra de nada que não dava nem para mim e para minha família? Não seja chorão. Poderiam viver nela outros tantos desesperados como tu. É justamente o pouco que tens que deves dividir com os outros, para que os outros dividam contigo o tanto que precisas ter, como apoio, amor, solidariedade, conselhos também na luta e também na condição em que estás. E, sobretudo, não falaste com os outros. Diga-me, lavrador, já andastes pela casa, pelas cabanas de palha a contar a tua história? Não? Bem, de agora em diante deves fazer de maneira que os outros se encarreguem do que te aconteceu. Deves lhes dizer do patrão, da perversidade que fez com tua mulher, e primeiro do padre e do escrivão. E depois escute o que eles têm para contar. E sobre cada coisa não conte choramingando, mas com risada estridente. Aprendas a rir, a transformar também o terror em risada, mandar com a bunda pelos ares os espertalhões que buscam encurralar com as palavras, com as grandes falações. Faças com que todos explodam em grandes gargalhadas. Rindo assim, cada medo se dissolve. Ensine-os a sobreviver com o cérebro e não com os pés. Mas eu não sei dizer palavra revirada, eu não sei fazer contracanto de bufão e nem mesmo trocadilho retorcido, sarcástico, que minha língua trava dentro dos dentes, com o cérebro que eu tenho ressecado de sol e cansaço. Tens razão. Precisas de um milagre. Me pegou pela cabeça, me puxou para perto do seu rosto e me disse: eu, Jesus Cristo, neste momento te dou um beijo na boca e sentirás tua língua girar como um saca-rolhas e em seguida tornar-se uma faca que fura Itália, remexendo palavras e frases claras
como o evangelho. E depois corre na praça, jogral serás. O patrão ficará de calças na mão e os soldados, padres e advogados vão empalidecer, descobrindo-se nus como os vermes. E assim pegou minha cabeça e colocou seus doces lábios sob o meu e me beijou. Senti um grande temor de fogo sobre os lábios, a língua ondulando e se enrolando como cobra. Palavras novas flutuavam, rodopiando no meu cérebro. Cada pensamento meu se revoltava, cada ideia surgia invertida. Corri até perder o fôlego descendo a vila e fui pro meio da praça e gritei: Ei, gente, venham, venham ver! Gente, eu sou um jogral, venham, estejam atentos, escutem, mostrarei como se transformam as palavras em lâminas cortantes que quebram as pernas dos infames impostores e outras palavras que se transformam em tambores para despertar os cérebros adormecidos. Venham, venham todos, venham ver! Olha o jogral, olha o jogral, olha o jogral! E para quem gostou e ficou curioso ou curiosa para conhecer essa história e todas as suas riquezas de detalhes, podem acessar no site do GTT a minha dissertação e as traduções.